Ma l'amore c'è perché strana di questo dì. Boa noite. Falamos de São Paulo, Brasil para o mundo. Meu nome é Bento Bifano, sou psicanalista e divulgo a espiritualidade para toda a humanidade. O meu trabalho é unir toda a humanidade. Porque se não se fizer esse tipo de trabalho grandioso, não vai se chegar a lugar nenhum. Porque cada um vai puxando as coisas do seu lado, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que aprendeu. E os grupos se organizaram no mundo, um separando o outro. Quanto mais a humanidade estiver separada, mais fácil de ser dominadas pelas pessoas que se organizam para te ludibriar, para te enganar, para te engasopar. Então, aqui nós falamos de espiritualidade. Quando dizemos espiritualidade, dizemos que o Brasil é a pátria da espiritualidade. Não estamos dizendo que o Brasil é a pátria do evangelho. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Esses embrulhões do evangelho estão no mundo todo. Está uma sarnenta dos diabos. Até em Portugal estou sabendo que os brasileiros, com essa religiosidade imbecil, estão lá envergonhando a própria raça. Bom, mas aí... Tá? Hoje nós vamos falar sobre a evolução natural das espécies. Então eu vou tentar sintetizar, mas vou verificar o máximo possível que posso me fazer entender, coisa que dificilmente ninguém me entende, né? Porque eu estou falando há tanto tempo para vocês fazer a limpeza psíquica, mas a pessoa titubeia. Continua fazendo reza Ave Maria, Pai Nosso, meditações, continua indo no centro espírita para tomar passe, continua indo na missa, né? Mas cada um vai onde quiser. Há realidades, meus amigos, que vocês reclamam muitas vezes, que estão sendo injustiçadas, que os políticos são corruptos, que eles estão roubando todo mundo, que os padres são pedófilos, que os espíritas também, a maioria são desmunhecadeiros, um monte de coisa aí, né? Então vocês estão se queixando de tudo isso. Como que nós vamos consertar tudo isso sem espiritualidade? Nós não podemos consertar o mundo começando de cima para baixo. Nós precisamos começar de baixo para cima. Precisamos ir na raiz. A espiritualidade é para toda a humanidade. Sem espiritualidade, se anda às tontas. As pessoas, por qualquer minharia, por qualquer coisa, estão brigando, estão discutindo, estão tendo ódio por outras pessoas. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Aí vem uns idiotas. Isso é preconceito, você é preconceituoso, você é burroso, você é imbecilidoso. É uma coisarada dos diabos, se diabo existisse. Mas, na realidade, diabos são... Todos os líderes religiosos são demônios em pessoas. Tá? Todos os maus políticos, especialmente os brasileiros, são o demônio em pessoas, simbolicamente falando. São uma praga para o mundo. São uma praga para a sociedade. Gostaram das pragação? Bom, mas e daí? Eu tenho uma missão neste planeta de passar um conhecimento diferente para vocês. Por que vocês muitas vezes se preocupam porque fulano agrediu um cachorro, fulano matou não sei o quê, porque ele foi caçar, matou os bichos, não estou tratando bem dos bichos. Esse é um trabalho de cima para baixo. Então não vai mudar isso nunca. Porque os camaradas que fazem isso são pessoas obsedadas. São pessoas que estão fora da realidade. Então nós precisamos fazer um trabalho de base, da raiz, iniciando pela limpeza psíquica. Precisamos harmonizar essas almas empedernidas, mesmo que não conseguimos nesta vida, vamos preparando o caminho para eles para outras vidas. Cada um vai ter o que merece no momento certo, pode ter certeza disso. Muito bem. Diante disso, vamos entrar no tema da palestra de hoje. Vou sintetizar, porque é um negócio
esse tema que eu estou entrando hoje, que seria a evolução das espécies, isso daria diversos livros. Eu vou dar uma sintetizada para vocês entenderem como é que se processa o mecanismo da situação evolutiva. Bom, muito bem. Inicialmente, quando existe uma força bruta, vamos imaginar que existe um bolo. Um bolo, esse bolo gostoso que eles fazem por aí. Imagina um bolo. Nesse bolo, existem muitos ingredientes, mas ele está junto numa única peça. Mas dentro desse bolo existem milhões de elementos que têm que ser soltos se você vai esmiuçar, emigalhar este bolo. Diante disso, eu digo para vocês que existe uma força bruta, inicialmente, criada pela inteligência cósmica. Eu não sei como isso é criado, mas sei que é assim, dessa forma. Essa força bruta chega a um momento que ela se desprende. Quando se desprende do todo dessa força bruta, negativa, grosseira, ela se torna uma individualidade, é uma energia, correto? Ela é uma individualidade, uma energia que ela é mais ou menos cega. Ela inicia a fazer a sua evolução no mar, nos minerais. Depois ela vem para os vegetais. Dos vegetais, depois que ela andou por dezenas, centenas ou milhares de anos, ou milhões de anos, não sabemos. E não interessa saber, porque na realidade o que nos interessa é saber o que nós precisamos fazer aqui e agora. Mas, tratando dessa marcha evolutiva, essa força que se desprendeu daquele bolo todo, ela passa a exercer outras atividades dentro da lei da natureza. Aí, da parte, passando do reino mineral para o vegetal, do vegetal parte para o reino animal e racional. Animal e racional envolve tudo. Cachorro, cobra, barata, minhoca, abóbora. Não, abóbora é a outra coisa. Está nos vegetais. Já está ficando velho. Está vendo que eu estou misturando? É, meu amigo, você está esperando para fazer o que eu estou fazendo. Está vendo que eu estou ferrado aqui, que já estou me esquecendo até que a abóbora não é animal. É? Então, é o jirimu. Um dia nós vamos fazer um jirimu com abóbora, né? Ele é gostoso, especialmente se fizer na autocooker. Muito bem. Então, ele inicia a evolução em corpo de animais, que também, isso dentro do mar, é nas florestas, né? Então ele vai evoluindo, de corpos em mais corpo. Por exemplo, ele vai reencarnar em situações de passarinho, de galinha, de ave, tudo quanto é tipo de ave. Então ele vai, em cada tipo de cada ave, etc., ou cada cobra, ou cada coisa que se passa nas florestas, todos os bichos, tudo que se movimentam, ele vai evoluindo até chegar em formas mais evoluídas. Seria o cachorro, o cavalo, o gato, naturalmente o macaco está anterior a isso. Então, outro dia um rapaz falou que os seres humanos são macacos sem pelo, porque macacos sem pelo que só falam, né? Que são os seres humanos. Na realidade tem pouca diferença, ele estava certo. Mas aí, só que enquanto estiver nesses mecanismos do reino mineral, para o vegetal e para o animal irracional, são leis espirituais que são dirigidas de outra forma. Os animais irracionais têm um instinto. Em algum deles, pode-se analisar, naturalmente, a inteligência. Então você pega, por exemplo, no cachorro, ele já existe a inteligência, já existe um certo raciocínio rudimentar, existem aquelas partes, aquelas qualidades que geralmente os seres humanos não têm, que é a fidelidade, a coragem. Tem cachorros que são corajosos, são fiéis. Enquanto que os seres humanos não são isso, né? Mas eles não têm responsabilidade dos atos que eles praticam, no caso, os animais irracionais. Que se diz que são irracionais, mas alguns deles
raciocinam muitas vezes mais que um ser humano. Bom, mas de qualquer forma, há as divisões. Quando essas forças, nesses corpos de animais irracionais, atingirem um grau evolutivo, eles passam a uma nova denominação, já não é mais força, já se torna espírito, alma, enfim. Mas aquela mesma energia que iniciou a evolução espiritual no reino mineral, passou para o vegetal, passou para o animal irracional, essa mesma energia vai dirigir um corpo humano, que somos nós. Somos pessoas pensantes. A partir do momento que nós conseguirmos uma capacidade, uma inteligência desenvolvida, aí nós passamos a assumir a responsabilidade do livre-arbítrio. Até então, nós não tínhamos o livre-arbítrio. Veja no cachorro, por exemplo, ele tem a mediunidade de evidência, tem outros sentidos de mediunidade, no gato, no cavalo, no jumento, nesses animais, no macaco, etc. Todos esses animais, eles têm a mediunidade também, nos passarinhos, todos eles têm mediunidade. Então eu pergunto para vocês, meus amigos, onde que está essa grandeza da mediunidade nos seres humanos tidos como os grandes médios que passaram por este mundo? Os grandes médios que mudou são todos obsedados e loucos. Eu já fiz um vídeo que o espiritismo é uma fábrica de loucos, tá? Pura e simplesmente por esses fatores que estão ligados a determinadas junções da magia negra. Muito bem, nós vamos chegar lá. Nessa parte da magia negra, vamos chegar lá nessa parte dos espíritos do astral inferior. Muito bem. Então, quando essa força inicia a sua evolução espiritual em corpo humano, tanto faz de homem ou de mulher, não importa. No homem, na mulher, ela tem mais sensibilidade. A mulher é mais sensível, em corpo feminino. Mas ela iniciando essa evolução espiritual, já assumindo a responsabilidade do livre-arbítrio, ela começa a sua marcha evolutiva reencarnando nos lugares averiguamente mais atrasados. Cada vez mais que ela vai reencarnando, vai adquirindo mais inteligência, mais conhecimento, e vai reencarnando nos lugares mais ditos civilizados, que somos os lugares, nós que saem da parte onde estão os índios, etc. Então, ele reencarna nos meios civilizados. Mas como não está preparada para exercer a sua força, não está preparada porque ela não quer, está preparada. Ela muda. Porque depois que ela começa a verificar as vantagens de ter o livre-arbítrio, fazer o que quiser, faz tudo, aí ele vem e monta uma religião para escravizar as pessoas. Diz que fulano, o mestre tal, falou não. Aí começa a inventar um monte de coisas. Veja, meus amigos, quanta miséria que está implantada no mundo por causa da religiosidade. Se não fossem as mentiras da religiosidade, nós não teríamos crianças que nascem aleijadas. Porque a religião é contra a ciência. Ela não deixa avançar a ciência. Quando algum cientista descobre alguma coisa que é importante para a humanidade, os governos os impedem de eles divulgarem. Tá? Porque, naturalmente, o cientista, na realidade, é empregado do governo. Porque o governo é que paga o salário dele. Então, o governo fala, não, você fica quieto aí. Já descobriu, fica descoberto. Tem tanta coisa que estão descobertas e não estão praticando, porque não há interesse dentro da parte econômica. Muito bem. Então, quando se assume a responsabilidade do livre-arbítrio, quer dizer que o espírito, ou a alma, como quiser, passa a responder perante a própria consciência todos os atos que foram praticados a partir daquele momento que ele assumiu a responsabilidade do livre-arbítrio. Ninguém vem ao mundo reencarnando em corpo masculino ou feminino para ser bandido, para ser criminoso. Ninguém nasce bandido. As pessoas se fazem. O meio se faz. O meio faz acontecer. Então, aí que está a chave da bobada, como realmente é. A partir do momento que
nós temos livre-arbítrios, nós não somos mais dirigidos pelo instinto. Mantemos, sim, os instintos dos animais inferiores, porque nós somos instintivos, às vezes fazemos coisas de forma instintiva, mas essas são qualidades que nós tínhamos quando estávamos em corpo de animais irracionais. Esses mesmos instintos têm que ser extirpados nas nossas práticas diárias, através do fortalecimento da vontade, através do uso correto do livre-arbítrio, porque tem pessoas que sofrem a vida toda e entendem que aquele sofrimento ele está pagando alguma dívida ou algum pecado que ele tenha feito eventualmente, nesta ou em outra vida, tantas baboseiras que ele colocaram na mente dele, quanto na realidade, se a pessoa começasse a pensar, interromperia imediatamente certas práticas, e entender que ele, na realidade, é o responsável por tudo que está lhe acontecendo e por tudo que vai lhe acontecer. O que você está esperando para mudar essa sintonia? Muito bem. Então, se a pessoa é responsável por tudo que está lhe acontecendo, por tudo que vai lhe acontecer, o que ela tem que fazer? Ela tem que usar o raciocínio. Tem que usar o pensamento. Ela tem que pensar por ela própria. Analisar as coisas. Porque se ela analisar as coisas do mundo, ela vai ter respostas. Mas ela muitas vezes não quer enxergar. Porque ela está tão acomodada. Pensar, raciocinar, dá trabalho. Às vezes a pessoa prefere não pensar, mas carregar um saco de cimento a vida inteira. Quantas pessoas que são forças em evolução, no entanto, tem um corpo totalmente deformado, que pesam lá 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, 250 quilos, 150 quilos. Como é que esse espírito, que era tão pequenininho, consegue segurar todo esse peso? É a mesma força. Então, o mesmo espírito que dirige um corpo de uma pessoa que pesa 30, 40, 50 quilos, pode andar com um corpo de 200 quilos, porque é a mesma energia. Se fosse possível, ela poderia até andar com um corpo de 1000 quilos, se não fosse tão deformado. Mas veja o poder da força que a pessoa tem. Mas ela cresce de um lado e descresce do outro. Hoje em dia está na moda que as qualidades humanas estão nas nádegas. E as mulheres ficam cisnadas que andam mostrando. As qualidades humanas estão na parte da frente, que deixa o negócio meio desbotado para mostrar. Aí os homens, geralmente, como são mamadores, que já nasceram mamando, então eles ficam entusiasmados com aquela coisa visual, né? Esplendorosa. Bom, mas são tudo responsabilidades humanas. Porque quem provoca um sentimento para outra pessoa, se esse sentimento é negativo, ela vai ter responsabilidade sobre isso. Não adianta a pessoa dizer, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Eu exponho do jeito que eu quiser. Correto. Perfeitamente. Está certíssima. Mas você provocou um sentimento inferior na outra pessoa, então você é responsável por aquilo que acontece na outra pessoa. Então, quando vem a tempestade, que você diz, mas eu não fiz nada para ter essa tempestade, você vai aguentar a bucha. Entendeu? Então, vai continuar se expondo aí. Para quê? Por que você... Os homens também usam para que mostram os músculos, que mostram a barriga. Tem algum deles que estão despenados, não tem nem pelo para mostrar, né? É uma despenação. Aí fica lá o buto, faz os músculos lá. Aí manda pintar os músculos, pinta o negócio na orelha, pinta o negócio no nariz. Já, esse negócio no nariz deve ser importante para guardar o catarro da gripe, para depois ele comer no outro dia. Depois que a gripe acaba, até ficar lá o catarro no nariz, ele come depois. Ou ele dá de presente para a namorada, ou a namorada dá de presente para o namorado. Esse é o mundo atual. O mundo está se decompondo totalmente pela imbecilidade humana. Muito bem. Mas como tudo tem livre-arbítrio, então cada um faz o que quiser,
Né? Não, vai vir de volta tudo. Né? Não tem como fugir. Agora, nesses procedimentos incorretos da humanidade, que ele deveria usar o livre-arbítrio, a força de vontade, a consciência, o raciocínio, para um conjunto de ferramentas que o ser humano tem, que deve usar essas ferramentas para ele evoluir, para ele crescer, para se engrandecer, para fortalecer o caráter, é para não vir mais nesse mundo, nesse lodaçal miserável, nesse sofrimento atroz. Ele se alarga para outras dimensões. Por que faz questão de voltar tanto nessa imundície, nesse chiqueiro humano? Mas aí vem os fatores, né? Os fatores preponderantes. Por que o ser humano age dessa forma totalmente incoerente, nessas imbecilidades todas? A resposta é óbvia, claro. Ora, se nós estamos falando de raciocínio, que a pessoa não raciocina, ela é dominada por outros. E os outros que vivem explorando os outros, isso aí já é desde a época, coisa, um explorando os outros. Então, as pessoas têm uma vida cômoda, não precisa trabalhar, não precisa pagar imposto, não precisa fazer nada, não tem que dar satisfação para ninguém. Ele mente para você, conta coisas que estão além da matéria, que não existe. Você não pode provar que isso é mentira, e você dá o dinheiro para eles. Aí você sustenta as religiões, sustenta vagabundo, sustenta políticos desonestos, sustenta tudo uma máquina de salafrários, e você reclama contra a máquina. E você é um colaborador exclusivo dessa máquina. Porque você fuma, você bebe, você joga, você faz outras merdices por aí. Então você é um fabricante de contrariedade neste planeta e de coisas erradas. E depois vem reclamar. E se dependesse de mim, eu deixava o mundo muito mais pior do que ele está. Porque eu entendo que a humanidade não merece este planeta do jeito que ele está. Com tudo aquilo que vocês estão falando, que está tudo errado. Para mim, esta humanidade hipócrita, falsa, mentirosa, não merece este planeta. Se dependesse de mim, mas como não depende de mim, depende do astral superior, então eu sou um mero instrumento, eu tenho que passar informações para vocês, muitas vão ao vento, mas muita gente aproveita. E esse pessoal que aproveita, que me dá esse vigor para eu continuar a transmitir conhecimentos para vocês. Muito bem. Então você que fuma, você que bebe, você que joga, você que fica reclamando da vida, você que é vagabundo que não trabalha, que você vive à custa dos outros, que você é pastor, que você é mau político, você é mau juiz, você é mau advogado, você é mau médico, você é mau alfaiate, você é mau faxineira, você é mau faxineiro, é mau alfaiate. Todas as pessoas que são uma praga no mundo, que ficam reclamando de tudo e de todos, são nocivos a eles próprios. Então eles estão materializados neste planeta e vivem uma vida miserável. Essas pessoas, quando morrem, fazem parte dos espíritos do astral inferior. Deu para entender por que as correntes do astral inferior está dominando e domina totalmente o planeta Terra. A maioria dos religiosos, não tem um pingo de errar, 99% dos religiosos, quando desencarna, fica aqui na atmosfera da Terra. Não consegue ir embora, porque ele está ligado à mentira, está ligado na falsidade. Ele foi um parasita no planeta que usou o tempo para falar em Deus toda hora, fazer besteira, se intrometer na vida do semelhante, falar mal do semelhante. Tem casos aí que quando a pessoa morre precisa de 2 caixões. Um caixão para colocar a língua e outro para colocar o corpo. O caixão da língua tem que ser maior. Tá? É isso, meus amigos, é o mundo que nós estamos vivendo, que nós vivemos. Nós podemos fazer desse mundo, naturalmente, um paraíso. Cada um cria o seu próprio paraíso. Então, meus amigos, está vendo onde nós chegamos? Que tudo que acontece é fruto do mau uso do livre-arbítrio. Quando se chega nesse patamar, a pessoa tem que dizer, bom,
Eu vou parar com tudo que eu estava fazendo de errado. Vamos ver o que eu tenho que aprender. Pare com tudo. Não frequente mais lugar nenhum. Não vai atrás, senão daqui a pouco tu vai parar no psiquiatra. O psiquiatra vai te tacar aquele negócio, aquele remédio forte que vai deixar você xarope. Você muitas vezes não tem sono, não tem depressão, não tem nada, mas você inventa. Para se tornar, para ter a atenção dos pais, dos outros. Você que muitas vezes tem doença, não quer se livrar da doença, para ser bonzinho, porque os outros ficam do seu lado, para te consolar, para você ficar mais retardado que está. Então, meus amigos, é preciso despertar. O meu trabalho é fazer você despertar. Então não adianta ficar reclamando de um e de outros, reclamando da vida, reclamando de todos. Tem preconceito disso, preconceito daquilo, aí uns baboseiros. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas a pessoa tem que viver em harmonia com o todo. Se você puder fazer um bem para outra pessoa, por que fazer o mal? Se você puder dar uma palavra amiga para uma pessoa, por que você vai dar uma palavra que não é? Se você puder transmitir para essa pessoa um trabalho como este que eu faço, por que você vai dizer para ela fazer outra coisa? Então, meus amigos, é falta de raciocínio, é falta de pensamento. Por que eu adquiri esses conhecimentos todos? Eu trouxe de outros planetas? Não, estão aqui no planeta já. Eles já estão aqui. É que a maioria não quer enxergar. A maioria quer continuar na porcaria da religião, na imundície do espiritismo, nessa bostalhada de meditações transcendentais, viagem astral, viagem no diabo que os carrega, que se o diabo tivesse, você viajar e ficar lá de uma vez, aí não enchia um saco de mais ninguém. Então, meus amigos, este é o futuro. Questo è il futuro, la verità. Muito bem, meus amigos. Então, eu tenho um pequeno toque como é que se processa a evolução e o porquê as pessoas se encontram nesse lodaçal que se encontram. Né? Tem 570 vídeos. Se você quiser aprender alguma coisa a mais, que está me conhecendo hoje, para mim, pouco me interessa o que você pensa de mim, se você me acha simpático, me acha feio, me acha grosseiro. Porque pouco me frega meio que você pensa. Mas a minha mensagem é verdadeira. Isso, duvido que você pode duvidar disso. Tá? Verdadeira, sincera, simples, direta, sem rodeio, porque eu não quero nada de você. E eu não preciso de nada de você. Mas gostaria de tê-lo ao meu lado, como irmão que nós somos. Por isso que eu faço esse trabalho. É por isso que muitos espíritos grandiosos vieram no planeta Terra para desbravar as trevas da ignorância, para mostrar à humanidade os caminhos que iam direto para o abismo. No entanto, a humanidade tornaram eles divinos. Todos somos divinos. Mas quando deixamos nos levar pelas vaidades humanas, pelas coisas preconceituosas, pelos vícios, aí você se torna um elemento inferior. Inferior momentaneamente. Porque quando eu falo dos espíritos do astro inferior, aquele momento, ele é um espírito, mas está numa situação de inferioridade. Um espírito superior é um espírito de luz. Você, eventualmente, se estiver praticando a limpeza psíquica, você criou uma luz para você, então você é um espírito de luz. Se você está se libertando dos vícios, de fumar, de beber, de jogar, está tentando mudar sua vida para melhor, você é um espírito de luz encarnado ainda em corpo físico. E os nossos amigos, que são os espíritos de luz, que não têm corpo carnal, que precisam de nós, que eles não têm braço, não têm perna, nós precisamos dar a oportunidade para eles vir a este planeta tão empedernido, para eles poderem descer nessa imundícia humana, preparar um campo propício para eles, porque eles são pureza. Eles usam os meios, usam os espíritos de outras classes,
para fazer, vamos dizer assim, um elevador, abrir uma estrada para eles poderem vir auxiliar na limpeza psíquica do planeta Terra. A limpeza psíquica é um negócio tão simples, mas é tão verdadeiro. Aquelas pessoas que a praticarem, que estão praticando, eles sentem a diferença desde o primeiro dia, desde o momento que eu abro o programa que a pessoa está se ligando nisso que eu estou fazendo. Eu não estou nem fazendo a limpeza psíquica. Mas esse trabalho não é dirigido por mim. Quando eu sento na cadeira, Benito desaparece. Não existe mais Benito. Não existe mais corpos. Existe uma alma, um espírito que quer transmitir conhecimento para vocês. Para tirar vocês desse lodaçal, dessas situações calamitosas que vocês encontram por confiar em outras pessoas. Muita gente te pratica injustiça o tempo todo e você o permite. Que você não pode dar um basta ou você não quer dar um basta. É preciso pensar. É preciso realmente mudar. Estamos sim numa nova era, que é a era da espiritualidade. Porque os desbravadores, os conquistadores do mundo, os que desbravavam, os descobridores, eles estão divulgando a espiritualidade de forma diferente. Já não precisam mais invadir coisa, abrir estrada, entrar no mato, muita coisa que eles faziam quando chegavam a descobrir um país, uma localidade. Agora esses mesmos paladinos da espiritualidade estão trabalhando de forma diferente. Pode ser você, pode ser fulano, ciclano, não sei. Não interessa saber. Essas coisas de querer saber quem fui em outras vidas, não interessa. Que fui em outra vida, fui. A outra vida já fui por raio que o pato já passou. Tem que se ver a presente, para a futura, para você ter uma futura vida. Você vai querer uma cama cheia de prego, cheia de espinho para você se deitar numa outra vida? Então encara esta vida com nobreza. Não importa o que a vida lhe deu. Importante o que tu vai fazer com aquilo que a vida lhe deu. Essa é uma frase psicanalista. Muito bem, meus amigos. Toda segunda, terça e quinta estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. Continue assistindo meus vídeos, compartilhe meus vídeos, especialmente o vídeo Saúde Plena 2. Vou no YouTube, Saúde Plena 2, e transmite para outras pessoas. Às vezes eu fico postando coisas nos Facebook de outras pessoas, aí os amigos começam a ter azar, agora já virou não sei o que lá, então eu, por gentileza, aquelas pessoas que estão no meu Facebook, que não gostariam que eu postasse alguma coisa sobre espiritualidade, me avise que eu respeitarei essa parte. Fique tranquila que eu não... Para mim, o meu negócio é divulgar espiritualidade. Onde tiver uma porta aberta para eu divulgar a espiritualidade, eu vou divulgando. Agora, se essa porta que eu estou divulgando a espiritualidade não quer receber a minha divulgação, é só me dizer. Tá? E você, meus queridos amigos que estão naquele grupo, Universidade do Astral Superior, que eu pedi para vocês interagirem entre vocês, para pensar o que pode ser feito para divulgar esta joia. Isso não é um trabalho meu. Isso é um trabalho do Astral Superior. Você tem um compromisso com o Astral Superior. Você tem um compromisso com a sua consciência. Você pensa que você está aqui por acaso? Você pensa que você se encontrou comigo? Está me vendo por acaso? Aleatoriamente? Porque caiu de paraquedas? Existe um trabalho espiritual atrás disso. E você muitas vezes encontra o correto e você chuta, você deixa de lado. Eu quero encontrar a verdade. Eu quero saber tudo. Na hora que vem para você vai para o outro lado. Vai fazer isso? Vai continuar fazendo isso? Ou vou fazer questo quello que eu faço? Como é que vão, meus queridos amigos? Tudo bem? Como é que está Portugal? Portugal está no mesmo lugar. Mas tem uns brasileiros que fazem envergonhar tudo. Ô brasileiro do Cássio, quando você sai dessa nação, dê um exemplo lá fora. Vocês têm o dever, têm a obrigação de honrar essa palavra. Quando fala brasileiro, brasileira, é uma palavra grandiosa. Lembre-se da bandeira do Brasil. Mas não se lembre. Quando você se lembra só dos políticos, sem vergonha. Mas existe muita coisa boa aqui. Onde eu aprendi tudo o que eu estou sabendo? Aqui. Por que eu aprendi e você não quer aprender? Ou você não busca? Você tem que buscar
Aqui tem liberdade de pensamento. Então, onde as nações têm liberdade de pensamento, você encontra o que você quer. Mas você tem que vasculhar. Você não pode ser um camarada que se acomoda, feito um papagaio lá. Você tem que estar usando o raciocínio. Os seus neurônios têm que estar tudo funcionando. Muito bem, meus amigos. Acho que eu chatei vocês demais hoje, né? Mas não tem problema. Io ti voglio bene. Muito bem, então vamos fazer a limpeza psíquica. Vamos tocar o barco que la vita continua. Relaxa. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Hoje uma senhora me perguntou no Facebook se poderia fazer uma irradiação para a filha ou para outra pessoa. Pode sim. Durante a hora que está fazendo as irradiações, você fala, pelo espírito de fulano e tal, fala o nome e faça uma irradiação. Pode ser pessoa viva ou morta, não interessa, tá? Se a pessoa merece, vai receber a irradiação, tá bom? Então, por exemplo, fala, pelo espírito de Amanda, por exemplo, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Então, vocês podem fazer isso. O espírito, a pessoa pode estar viva ou morta. Se você tem seu pai, sua mãe, que já não estão mais neste mundo, pode fazer de vez em quando uma irradiação para eles, não custa nada. Se eles estiverem aqui nos planeta, eles vão embora. Se não estão, eles vêm, fazem uma visita e voltam. Entendeu? Então, isso é algo dinâmico. Devagarinho vou passando essas informações para vocês que vocês podem fazer, né? Não se esqueça, na reunião de sábado, às 14 horas. Vocês costumam vir na reunião desse sábado. Terei o prazer de abraçá-los no próximo sábado, dia 29, às 14 horas. Não esqueça. Então, meus amigos, é isso. Todos os dias faz as irradiações de manhã e de noite. E depois toca a vida. Vai trabalhando. As coisas vão acontecendo, coisa boa, coisa ruim. Tá? Quando as coisas... Tudo passa. Tudo passa, tudo finish. Tudo acaba. Tudo acaba e tudo começa. Como é que vai começar? Como é que eu vou ter uma outra vida, nascer uma criancinha, se eu ficar nesta vida, esse veio desengonçado aqui, né? Então eu preciso ter uma outra vida. Vamos dizer que eu queira voltar novamente ao planeta. Eu tenho que largar esse corpo, não tem como fazer diferente. Então, por que está tão preocupada com a pessoa está preocupada com a morte? Mas que morte? Não se morre nunca. Mas siamo infiniti, facciamo parte del mondo. Somos Deus em miniatura, essa é a realidade, meus amigos. Uma boa noite, respeitosamente. Namastê.